Salvar o Fogo é um romance que se passa no ambiente de Tapera do Paraguaçu, uma comunidade imaginária às margens do rio Paraguaçu, na Bahia. Mas a gente vai conhecer esse lugar a partir de dois personagens, o Moisés e a Luzia, que são irmãos. Tem uma diferença de idade grande entre eles e eles são remanescentes de uma família que vive ainda nessa localidade, são atravessadas pelos sentimentos religiosos, pela estrutura social daquele lugar, pela falta de acesso à terra. Então, nós vamos conhecer um pouco da história desse lugar a partir desses dois personagens. É uma história de uma comunidade que vive ao redor de um mosteiro, de um convento do século XVII, o convento de Santo Antônio do Paraguaçu. E é um convento que guarda muitos segredos, muitas histórias que nos remetem à história colonial do Brasil, à história escravista do Brasil, mas que a gente vai conhecer pouco a pouco a partir do fio que essas personagens nos dão para adentrar essa narrativa. O interdito religioso é um dos mais marcantes, né? Que de fato silencia muita coisa naquele lugar, né? Enquanto eu escrevia Torto Arado, eu percebi que eu não daria conta de contar e de narrar as coisas que eu queria sobre relação de homens e mulheres com a terra. Nenhum de nós prescinde da terra, é o lugar onde a gente pisa, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente cultiva. Essas são as questões que norteiam, atravessam a vida dessas personagens, tanto de Torto Arado quanto de Salvar o Fogo. Embora desde criança eu escreva, no meu meio, no meu círculo, na minha família, não existiam pessoas que escreviam, então achavam, nossa menino, você precisa ter um trabalho sério, né? A arte é coisa pra gente que pode se manter, você não pode isso. Mas eu sempre cultivei esse interesse pela literatura e aí enveredei pelas ciências sociais, porque me formei professor, depois fui trabalhar no INCRA, e foi no INCRA, de fato, que eu adentrei esse universo rural do Nordeste brasileiro. Eu comecei trabalhando no Maranhão, depois na Bahia, e aí todo o conhecimento que eu tinha sobre o campo, né, todo o conhecimento teórico e familiar, porque a minha família paterna vem desse lugar, inclusive, tem essa origem, eu pude vislumbrar de uma outra maneira, de uma maneira mais intensa, mais profunda, trabalhando no campo. Eu escrevo ficção, essa história é ficção, eu estou pensando as personagens de maneira ficcional, mas ainda assim elas são atravessadas por essas questões que são importantes para mim, para conhecer o mundo, conhecer o Brasil, um outro olhar sobre a história do Brasil também.